Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, é um dos homens mais procurados do país. Segundo levantamentos do DEIC, ele estava no carro preto usado no roubo em Campinas. Zequinha era assaltante de banco, foi condenado a 53 anos de prisão, mas fugiu da antiga casa de detenção em 2001. Suspeitos de participar do assalto milionário foram presos. O último tomava conta do depósito de armas da quadrilha, descoberto 2 semanas atrás. Eles são considerados mão de obra das quadrilhas e são facilmente substituídos pelos chefes. Gato Preto passou pela calçada e foi embora. 1h30 depois, os verdadeiros gatunos chegaram, em carros e caminhões, e começaram a atirar. O alvo foi a Protege, uma empresa de transporte de valores em Campinas. O som dos fuzis acordou a vizinhança. Os bandidos avançaram e atiraram nas paredes para destruir as câmeras de segurança apontadas para a rua. Um deles apoiou o fuzil no portão e disparou. No meio do ataque, a metralhadora emperrou. O ladrão voltou para o carro e saiu com um fuzil, atirando para todo lado. Sem chance de reagir, dentro da empresa, o vigilante saiu correndo, caiu e se arrastou, até perder o revólver no caminho. A segunda fase do roubo começou quando um dos caminhões foi descarregado. Os homens tiraram uma estrutura de metal com explosivos presos a ela e a instalaram na parede do prédio. O portão principal, que atrapalhava o caminho, foi arrancado e caiu na perna de um dos bandidos. Na hora em que os cabos amarelos foram esticados, quase todos se afastaram. Só ficaram 2 para acender os pavios. E veio a explosão. O vento afastou a fumaça e revelou um grande buraco na parede por onde a quadrilha entrou. O caminhão foi colocado estrategicamente na frente do buraco para ser carregado. A comunicação dos bandidos era por telefone. Tá entrando o carro aí, do meu lado, mas não dá pra ver se é polícia. O roubo entrou na terceira fase. Com máscaras, capacetes e lanternas presas às cabeças, os ladrões entraram na tesouraria, arrastaram móveis que atrapalhavam o caminho e chegaram à porta do cofre. Sem demonstrar pressa nenhuma, eles prepararam mais uma explosão. Só faltava essa para que eles chegassem à sala onde estavam os pacotes de dinheiro. De repente, a sala tremeu e o teto desabou. Chegou o momento da fuga. Os quase 50 milhões de reais roubados num único assalto foram levados embora, de caminhão. Voltou para o carro e saiu com um fuzil, atirando para todo lado. Sem chance de reagir, dentro da empresa, o vigilante saiu correndo, caiu e se arrastou, até perder o revólver no caminho. A segunda fase do roubo começou quando um dos caminhões foi descarregado. Os homens tiraram uma estrutura de metal com explosivos presos a ela e a instalaram presos. O último tomava conta do depósito de armas da quadrilha, descoberto 2 semanas atrás. Eles são considerados mão de obra das quadrilhas e são facilmente substituídos pelos chefes. Gato Preto passou pela calçada e foi embora. 1h30 depois, os verdadeiros gatunos chegaram, em carros e caminhões, e começaram a atirar. Castro de Oliveira, conhecido como Zequinha, é um dos homens mais procurados do país. Segundo levantamentos do DEIC, ele estava no carro preto usado no roubo em Campinas. Zequinha era assaltante de banco, foi condenado a 53 anos de prisão, mas fugiu da antiga casa de detenção em 2001. Suspeitos de participar do assalto milionário foram presos. O alvo foi a Protege, uma empresa de transporte de valores em Campinas. O som dos fuzis acordou a vizinhança. Os bandidos avançaram e atiraram nas paredes para destruir as câmeras de segurança apontadas para a rua. Um deles apoiou o fuzil no portão e disparou. No meio do ataque, a metralhadora emperrou. O ladrão instalaram na parede do prédio. O portão principal, que atrapalhava o caminho, foi arrancado e caiu na perna de um dos bandidos. Na hora em que os cabos amarelos foram esticados, quase todos se afastaram. Só ficaram 2 para acender os pavios. E veio a explosão. O vento afastou a fumaça e revelou um grande buraco na parede por onde a quadrilha